Olá pessoal, aqui é o professor e consultor Henrique Mascarenhas da GS Educacional e hoje eu vou mostrar aqui um exemplo prático de uma planilha de custos na importação em container compartilhado da China, para você entender mais na prática aí como que funciona essa questão de fazer uma planilha de custos de importação. Então vamos lá. Lembrando que vai ser sempre uma estimativa, tá? Por que é uma estimativa? Porque tem custos que são variáveis e que a gente não consegue prever. Porque, por exemplo, a taxa de câmbio ela muda com uma determinada frequência. A gente tem uma taxa de câmbio para pagar fornecedor e uma taxa de câmbio para pagar o governo, pagar os impostos, pagar outras despesas depois que a mercadoria chega aqui no Brasil. Então é difícil a gente prever qual vai ser a taxa de câmbio, por exemplo, depois que a mercadoria chegar daqui 2, 3 meses, por exemplo. E muitas vezes o importador ele contrata esse serviço para a gente fazer o planejamento inicial da importação, fazer uma planilha de custos. Pode ser que ele defina que ele vai seguir em frente agora, já siga, ou pode ser que não, pode ser que ele chegue à conclusão que não compensa do ponto de vista financeiro, porque sendo sincero para você, tem muita gente que fala aí com o intuito de vender curso, vender consultoria, falando que toda importação é viável, que toda importação você vai ter X% de margem de lucro, e isso não é verdade, isso não é real. Não tem como você afirmar se uma importação é viável ou não se antes você não fizer o planejamento inicial da importação, levantar os custos, fazer essa análise aí toda que a gente faz, entendeu? Porque não tem como afirmar que uma importação é viável se você antes não fizer o planejamento. Não tem como você afirmar qual que vai ser a margem de lucro sem antes fazer o planejamento. E lembrando também o seguinte, que nenhuma empresa que presta esse serviço de consultoria aí, pelo menos que eu conheça, vai determinar a margem de lucro para importador. O que o pessoal faz é apresentar os custos da importação e a partir dos custos da importação, o importador ainda tem que somar os custos para comercializar o produto no mercado interno, comparar o preço de produtos similares ou concorrentes aí, né? E avaliar qual vai ser a margem de lucro dele, entendeu? E isso se tiver lucro, porque tem importação que não tem lucro, nem toda importação compensa. E não tem como afirmar que você vai importar e vai ter X% de lucro também não. Entendeu? Você tem que fazer essa planilha primeiro da importação, depois levantar todas as despesas para comercializar o produto no mercado interno, depois você comparar com o preço de produtos similares ou iguais que estão sendo vendidos, para você determinar qual vai ser sua margem de lucro. Isso se tiver lucro, tá? É óbvio que alguns produtos você pode ter uma margem de lucro maior, outros menores, mas tem que fazer planejamento, não existe resposta pronta. E outra coisa também, cada caso é um caso, porque, por exemplo, aqui eu estou analisando uma máquina, um equipamento, né, com fins industriais. E esse equipamento, essa máquina, ela tem benefício tributário. Outros produtos podem não ter benefício tributário, entendeu? Cada caso é um caso. Então você tem que achar a classificação fiscal correta da mercadoria ou das mercadorias. Você vai importar vários produtos diferentes, são várias classificações fiscais provavelmente diferentes, com cargas tributárias diferentes. Cada estado do Brasil tem uma carga tributária diferente também, então você tem que descobrir também esse detalhe. Mas você tem que avaliar também se a sua empresa tem algum tipo de benefício fiscal em relação ao ICMS ou não. Questão de frete também muda com uma determinada frequência, depende do porto de origem, porto de destino, depende do peso da mercadoria, do tipo de mercadoria, da cubagem, de outros detalhes também. E frete também, cotação de frete, ele tem validade, tá? Não quer dizer que se eu estou fazendo, por exemplo, essa estimativa aqui de 2 de junho de 2023, não quer dizer que ela vai valer daqui a um ano, né? Porque o frete também muda. O frete, você pode considerar 1, 2 semanas aí, normalmente uma cotação de frete. Então isso aqui é só para você começar a ter uma noção de como é que funcionam as coisas, tá? Então esse exemplo aqui, uma máquina que ela pesa 2.700 quilos, 6,3 metros cúbicos, origem da China, destino Porto de Santos. O valor FOB da mercadoria é o valor de $9.000. A gente tem lá o frete internacional, 157,50. Seguro internacional, $100. Valor aduaneiro CIF, que é o preço da mercadoria com frete seguro, 9.257,50. A taxa de câmbio. E o valor aduaneiro em reais. A gente pegou lá os 9.257,50, multiplicou pela taxa de câmbio, achou o valor aduaneiro em reais. A partir daí a gente começa a calcular os impostos da importação. E esses impostos aqui, ó, essas alíquotas que você está vendo, 11,2% para o imposto de importação, 0% para o IPI, 2,10% para o PIS, 10,65% para o COFINS, isso aí é com base no NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, que é a classificação fiscal da mercadoria.
Por isso tem que saber o NCM correto, entendeu? Nem todo produto vai ser zerado de IPI, vai ter uma alíquota de imposto de importação baixa. Então você tem que saber qual que é a alíquota desculpa, você tem que saber qual que é o NCM correto para saber as alíquotas corretas também. Então o primeiro passo é esse, achar o NCM correto da mercadoria. Classificou errado, começou seu processo também de planejamento todo errado. A gente tem lá uma taxa para usar o Siscomex, tem um adicional de frete para renovação da marinha mercante e tem o ICMS, esse importador é do Rio de Janeiro. Esse produto tem um benefício, a base de cálculo é reduzida, então paga 8,8% do ICMS. Então o total dos impostos ali deu aquele valor, 17.687,77. E aí a gente vai para as outras despesas não tributárias. A gente tem ali uns 5% de proteção cambial cobrada pelo armador sobre o valor do frete internacional. A armazenagem em Santos tem que consultar previamente. Se você não consultar, você vai cair para trás, você vai tomar um susto, porque a diferença de preço é muito grande, se você negocia previamente ou não. Essas despesas de logística aí eu coloquei de forma genérica, mas inclui despesas do armador, do transportador, né, marítimo, e do agente de cargas. O despachante aduaneiro, isso varia também de acordo com cada despachante, tá? Mas o despachante que a gente trabalha com ele lá está cobrando 1.450 por processo. Valor da consultoria para acompanhar a importação não coloquei aqui, porque senão o que acontece? Eu gravo um vídeo, coloco o valor da consultoria e todo mundo vai achar que é esse valor a vida inteira, porque o vídeo fica o tempo todo lá e a gente nem lembra mais depois o valor que a gente colocou. Então, se alguém tiver interesse, entre em contato que eu explico qual é o valor que a gente cobra, é um valor fixo, tá? A gente não cobra comissão nem percentual em cima da importação de ninguém, não, é um valor fixo. Corretora de câmbio, R$150. Lembrando que alguns valores aí também podem mudar, tá bom? Não quer dizer que vai ser sempre isso também, não, que a corretora de câmbio, despachante, né, vai cobrar sempre isso, não. É só uma referência. Inspeção da máquina lá na China, $300. E o frete rodoviário nacional do Porto de Santos até a empresa do cliente, 3.990. Então, o total lá das despesas não tributárias deu 9.843,66, total estimado de todos os custos da importação, incluindo o preço do produto, frete, seguro e tudo mais, 77.196,72. Lembrando que essa máquina não existe no Brasil, tá? Por isso que o importador está querendo comprar uma máquina nova que não existe no Brasil, não tem similar nacional. Então, ele não tem opção, realmente tem que importar. E no caso dele, ele chegou à conclusão que realmente compensa, tá? Então a gente vai para a segunda etapa da consultoria em breve, que é fazer o processo acontecer. Algumas situações que não dá para prever nem controlar, tá? O canal de conferência da mercadoria, por exemplo, se cair no canal vermelho pode gerar despesas extras de armazenagem, movimentação da carga, que só vão ser conhecidas posteriormente. Erro de classificação fiscal, quem tem que passar a classificação fiscal exata para a gente é o cliente, tá? A gente não faz classificação fiscal, a gente dá algumas dicas, orientações aí, mas quem tem que classificar é o próprio cliente e ele que passa a classificação NCM correto. E se acontecer algum problema aí da classificação tá errada, isso aí é responsabilidade do importador também. Mercadoria faltando, estragada ou avariada, o ideal é contratar uma empresa de inspeção na origem para diminuir os riscos, tá? Mas mesmo assim o risco existe. Roubo de carga no Brasil também é um risco constante, tá? Você importa uma mercadoria, paga todos os impostos, despesas, não vai transportar, rouba sua carga lá. Se você não tiver seguro, aí você se complica. As variações cambiais, igual eu falei, né? A gente tem uma taxa de câmbio para pagar o fornecedor, uma taxa de câmbio para pagar o governo. E essa que a gente vai pagar o governo é a mais complicada da gente mensurar, porque só depois que a mercadoria chegar no Brasil que a gente vai saber qual que vai ser. Despesa de frete, né? Tem prazo de validade em torno de 7 a 14 dias aí. Então, quando você pede uma cotação de frete, não quer dizer que vai durar para sempre. E frete também tem que correr atrás e cotar, não existe resposta pronta não. Tem gente que acha que tem resposta pronta, que é tipo assim, qual que é o valor do frete da China para o Brasil? China que é valor fixo, não é. Depende do armador, que é o transportador, depende do porto de origem, porto de destino, peso, cubagem, do tipo da mercadoria, outras coisas a mais. Quais são as despesas iniciais principais que o importador terá se seguir em frente com a importação? É pagar o fornecedor, pagar a corretora de câmbio, pagar a consultoria para acompanhar a importação. São essas despesas imediatas. A maioria das outras despesas vão ser pagas quando a mercadoria chegar no Brasil. E essa mercadoria não tem antidumping, não tem CID, que é contribuição para intervenção do domínio econômico, nem tem medidas compensatórias. Tudo isso aí são sobretaxas, tá? Então tem que verificar isso também, se tem algum tipo de sobretaxa para fazer essas importações,
E esse tipo de mercadoria também não precisa de licença de importação, tá? Então, resumidamente é isso. Antes, em qualquer processo de importação, o primeiro passo que a gente faz é o planejamento inicial. A gente faz todo um planejamento, avalia, passa para o importador, explica para ele, aí ele que vai definir se vai seguir em frente ou não. Se ele chegar à conclusão que compensa, ótimo, a gente vai para a segunda etapa, acompanhar o processo. Se ele chegar à conclusão que não compensa, já para por aí e ele avalia futuramente outras coisas. Mas é isso. Então, se você tiver interesse aí numa consultoria também ou no curso, a gente está à disposição. Entre em contato. Até mais. Tchau, tchau.